Boa noite a todos e a todas, desejando aí as boas-vindas à nossa aula de hoje de metodologia científica para as faculdades JK. Recapitulando a aula anterior, a gente fez um trabalho interativo pela plataforma Socrative e vamos dar continuidade a essa mesma metodologia para a correção do exercício que eu passei no Moodle durante a semana aí para vocês fazerem, tá? Então, começo esse momento pedindo que vocês peguem aí o trabalho que vocês fizeram durante a semana, essa atividade do Moodle, eu deixei um texto lá para vocês fazerem um fichamento e contar também, mais uma vez, com a colaboração de vocês, de estarem sempre olhando o Moodle, porque a gente é a nossa comunicação institucional. Tá joia? Vou acessar o Moodle aqui. Também estou lá ao vivo, tá? Nessa aula de hoje, no Moodle de vocês. E aí, quem quiser fazer perguntas lá pelo Moodle, quiser fazer aqui pelo chat, enquanto eu vou fazendo a exposição dialogada, fiquem à vontade. Vamos fazer a mesma metodologia. Eu vou aqui, até a Ariane está dizendo que não olhou. Não, tranquilo, mas a atividade está lá, eu peço que depois você faça, e aí vai poder estar mais norteada com o que faremos aqui na aula de hoje, mas não impede, né, o fato de não ter feito atividade, não vai impedir a continuidade do trabalho que eu planejei para a nossa aula de hoje, tá joia? Mas recomendo que a hora que terminarmos aqui, vai lá, faça atividade, nada mais é do que eu deixei um texto bem atual, sobre o momento que estamos vivendo aqui, principalmente voltada para docente, visto que temos aqui curso de pedagogia, não obstante a isso, curso de administração e contábeis também, né, podem ter nichos voltados para essa essência pedagógica, porque administradores e contadores também podem estar sendo formados para exercer a profissão de docente. E esse texto fala muito sobre o momento do professor, momento da atividade docente, que está tendo que se reinventar, está tendo que aprender a reaprender até as metodologias para poder estar aqui ministrando uma aula online. Então, essa é a essência do texto. Então, quem não conseguiu olhar, já abra o Moodle aí, já tome nota do texto, tá? Vou dar um tempinho para vocês abrirem aí, porque é bom vocês estarem acompanhando, tá? Com o texto na mão. Aqueles que fizeram o fichamento, tá? Porque a aula passada a gente falou sobre fichamento, sobre a teoria do fichamento, as melhores práticas, tá? Para poder fazer fichamento de texto, livro, diferenciamos de resumo, mais uma vez entramos nesse mérito para que não confundamos resumo, resenha, fichamento. Então, foi isso que vimos na aula passada, discutimos bastante no exercício e naquela atividade prática que fizemos por meio da plataforma Socrative, e hoje nós vamos também utilizar essa plataforma para tanto, faço agora a publicação aí do link, tá, do Socrative, para a gente começar a aula de hoje fazendo essa atividade, e aí depois a gente tem um momento, tá, da exposição dialogada do professor, seguindo a metodologia que a gente sempre tem trabalhado. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer atividade prática, tá? Então, tá aí no chat, eu coloquei o link da plataforma Socrative para vocês acessarem. Então, por gentileza, acessem esse link aí e vocês vão entrar na sala de aula que eu preparei lá na plataforma. Hoje, o nome da sala de aula de hoje é científica. Então, é a palavra científica. Não acho o texto no Moodle. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Antes da gente entrar lá no Socrative. Metodologia científica.
Lembrando, eu sempre faço publicação aqui, módulo A1, A2 e A3, tá? Esse já está no nosso módulo A2 aqui, ó. Todos vendo aí? Módulo A2, realizar o fichamento do texto em anexo. Então, aí você clicando aqui, você tem aqui o PDF, fichamento aula online. Aí vai subir o texto aí, ó. Ele automaticamente faz o download, o texto está aí, ó. Esse é o texto que vocês deveriam ter feito o fichamento para trazer para a aula de hoje pronto. Tá joia? Lá em A2, módulo A2, lá embaixo, tá aqui, ó. Foi publicado. Aqui tá como data de entrega, mas não tem entrega, tá? É porque ficou essa data aqui, mas a gente pode corrigir agora. Não tem entrega, isso aqui só foi para. A entrega era para hoje, tá? Mas era só para a gente, vocês terem ele aí em mãos para darmos continuidade na atividade. Aí aqui eu escrevi: olá pessoal, falo sobre o fichamento, né? E aqui eu peço, façam a atividade proposta para corrigirmos na nossa próxima aula online juntos, dia 8 de maio, que é hoje, né? Então, não vamos corrigir, mas a atividade que eu vou fazer, ela acaba corrigindo automaticamente. Então, quem fez vai ter a correção. Quem não fez, vai ter aí um subsídio para poder realizar a atividade oportunamente. Tá joia? Deixa eu só desabilitar aqui as questões de entrega, porque não tem que entregar pela plataforma Moodle. Era só uma forma de incentivá-los a terem aí, a exercitarem essa questão do fichamento. Então, deixo aqui a recomendação, façam um fichamento desse texto, né, para vocês exercitarem essa forma de estudo, principalmente, que a gente viu que fichamento é uma forma de estudo, é para quando a gente não conhece sobre o assunto, então a gente faz aí de forma mais elaborada, com itens e palavras-chave, né, mais rebuscados, para que não simplesmente lembremos do assunto, que é o caso do resumo. O resumo ele serve para a gente lembrar do assunto, então ele é mais enxuto, ele é mais conciso, ele ele pode ser feito por tópicos mais curtos, porque ele vai servir tão somente para lembrarmos de um assunto que a gente já conhece. Já o fichamento, não. Ele é uma espécie de resumo, nem gosto de falar assim, mas é uma espécie de resumo um pouco mais detalhado, né, com um pouco mais de aprofundamento acerca do texto ou do objeto que está sendo realizado, esse fichamento, porque trata-se, na maioria das vezes, ele é utilizado para um assunto que você não conhece. Então, você está estudando sobre. Então, aí você vai elencar as ideias principais e abordá-las de forma mais abrangente, coisa que você não faz no resumo, e o resumo é mais enxuto e serve mais para você lembrar algo que você já conhece. Então, esse era o propósito da atividade. Então, para quem fez o fichamento, a aula de hoje vai ser bem mais proveitosa, porque a gente vai fazer aí um trabalho de, ao mesmo tempo, correção e feedback também. Quem quiser dar, né, um feedback pessoal na sua atividade, eu faço aqui e a gente troca ideias. Por isso, essa maior interação pela plataforma Socrative, que é o que a gente vai usar hoje. Tá joia? Então, eu publiquei aí, ó, vocês vai. Quem não estava na aula passada, tá? Não conhece a ferramenta, a gente trabalhou essa ferramenta aqui. Você vai botar o nome da sala científica, por meio desse link que eu publiquei aí no chat. O nome da sala científica. Você vai entrar na sala e vai colocar o seu nome. Aqui, ó. Coloca seu nome aí e dá o OK. A partir do momento que você der o OK, vai aparecer essa primeira atividade aí da noite, true ou false. Na verdade, é verdadeiro ou falso. Então, isso aqui tem uma assertiva curta para você responder
se é true, verdadeiro, false, se é falso. E aí você marca aí, né, de acordo com o que você achar e entender sobre essa assertiva. Lembrando que essa assertiva ela é totalmente relacionada à atividade que a gente postou no Moodle lá sobre o fichamento. Então, ela vai aí dar continuidade, saber se o seu fichamento foi legal ou não. Então, por isso, ela tem muito a ver com o texto que eu publiquei lá para vocês. Então, se você não fez o fichamento, é bom pegar o texto aí, já ir dando uma lida nele. Eu vou dar um tempinho a mais aqui para vocês, né? Eu vou dar aí 10 minutos, eu acho que é o suficiente, exatamente 19 horas e 59 minutos. Quando for ali 8h10, eu venho corrigir esse exercício, que ele serve de base para a gente dar continuidade a esse tema de hoje, né? E, inclusive, da aula passada, que é o fichamento. Tá joia? Todos conseguiram acessar aí a plataforma? Sim. Professor, eu não consegui acessar a plataforma, não. Sim, eu ainda não acessei, não. Eu tô lendo o texto ainda. Eu não sei onde eu consigo localizar ela aqui. Tá aqui no chat. Eu tô vendo no aqui, ó. Eu botei um link. Vou botar de novo aí. No chat? Tá no chat lá o link. Eu tô no computador. Ai, meu Deus do céu. Não, no computador. O celular e o chat, meu, dá uma confusão. Porque eu gosto de acompanhar pelo computador, mas vai mandar pelo chat aí, Tanto faz. Pelo celular você consegue acessar também. Mas não tem no Moodle, não? Oi? No Moodle não tem, não? Não, essa é uma outra plataforma que vai servir para a gente fazer o exercício. Tá, então deixa eu passada? Deixa eu entrar aqui no chat. Mas é. Oi? Você estava na nossa aula passada? Eu mandei lá no... Pessoal, foi feriado, eu achei que não tinha... Eu mandei lá no WhatsApp. Na última aula, né, que a gente teve. Ai, professor, na boa plataforma. Gisele, eu mandei o link lá no WhatsApp. Se tiver como você acessar pelo computador. Tá, vou abrir aqui. Mas enfim, você fazer as duas atividades ao mesmo tempo. Se você tiver no seu celular, é só você clicar no link que vai abrir a tela. E você continua me escutando, mesmo que ela esteja ali em segundo plano, tá? Se não tiver... Não, beleza, então. Do lado, ok, tem problema também, tá? Você consegue acessar... Senão eu vou ficar sem... né? E precisa só de um navegador. Tá joia? Quem mais aí? Calma aí, professor. Tá joia. Eu não consigo acessar, professor. Agora, aí na sala eu boto meu nome, né? Quem falou não consegue? O nome da sala é científica. Escreve aí, científica, e tá ok. Científica. Fui eu, Ariane, não tô conseguindo. Ariane, não tá conseguindo? Não. Também não tô conseguindo, gente. Tem que ser científico. O que tá dando aí? Qual que é a tela que tá dando? Tá falando somente letras A e Z, os números não são permitidos em nenhuma sala. Tem que ser sem acento. Científico sem acento. Tá sem acento. Mas quando dá esse erro aí, é porque deve estar colocando algum diferente. Cleiton, pelo amor de Deus. Gente, é porque não tem nem como eu desligar o áudio aqui, porque eu nem tô vendo vocês. Quer que eu feche o áudio aqui, Ariane? Ai, peraí, deixa eu voltar. Eu consigo fechar. É o quê? Quer que eu feche teu áudio? Porque o marido aqui tá gritando. Vou fechar. Beleza, consegui fechar aqui. Professor, Oi. só é uma pergunta mesmo lá? Por enquanto, Só é uma sim. Pergunta mesmo lá? Por enquanto, sim. Vamos com calma. Então, eu tô em dúvida. Calma. Deixa eu terminar aqui. Essa pergunta, não sei, eu não quero errar. Vamos lá. Deixa eu terminar aqui. E aí vocês vão ter 10 minutos, tá joia? Então, a partir que eu der o ok aqui, faça a atividade, leia com tranquilidade, leia com calma,
tá? Se você não está entendendo, é que talvez você não tenha lido o texto está lá no Moodle, então você tem esse tempinho para ir lá buscar esse texto e dar uma lida nele, ele é pequeno, ele não é um texto grande, tá? Só é uma folha, e aí você tem condições de responder essa questão aqui. Porque se você tivesse feito aí, caso você não fez, tivesse feito o fichamento, você já teria condições de responder de bate-pronto. Então, caso você não tenha feito, eu dou esse tempinho a mais, que esses 10 minutos, para você dar uma lida lá e vir aqui responder, tá joia? Mas não respondam sem ter consciência. Por quê? Você vai responder se essa assertiva está verdadeira ou falsa, e só pode responder uma vez. A partir do momento que você responde aí, já cai aqui para mim, e aí você não tem como responder novamente, tá? Então, muito cuidado. A partir de agora, eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem aí, né, essa breve leitura lá do texto e responder aqui, nessa primeira etapa da atividade da noite. Tá joia? Qualquer dúvida, o microfone pode abrir aí, pode me perguntar, que aí eu vou respondendo a vocês. Professor, acabei de entrar agora. Então, eu não estou compreendendo qual é a atividade. Vou publicar no chat o link da plataforma Socrative. Você clica nesse link, vai abrir Ok. Abrindo essa sala, você vai colocar o nome da sala científica, sem acento, e aí coloca teu nome, dá o ok, você já cai na atividade. Que é exatamente essa que eu estou projetando aí. Tenta aí, qualquer dúvida, você me aciona. Professor, eu vou te mandar uma tela aí no WhatsApp. Dá uma olhada aí para mim, por favor. Tá joia. Essa tela aqui é que você já respondeu e está aguardando a próxima atividade. Você já respondeu? Professor, eu cliquei lá, mas eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Então você já respondeu, aí por isso que está aguardando. Aí você não tem como mais responder essa. Ah, não, tudo bem. Então vai ser essas questões, é? E como é que é? Vai ser essas questões que a gente vai estar respondendo, verdadeiro ou falso, né? Isso. Aí como você já respondeu, deixa eu ver na plataforma aqui se já subiu a tua resposta para mim aqui. Só um segundo. Nossa, que plataforma doida. Não vai ser a prova assim, não, né, professor? Pelo amor de Deus. Ué, mas você achou ela ruim? Ai, professor, você é muito moderno, você faz umas pesquisas muito Não, doidas. mas você viu, ela é Você tão fácil, ela só tem duas etapas. Uma, você entra na sala. Botou na sala, você bota teu nome para entrar dentro da atividade. Aí a atividade responde verdadeiro ou falso. Sacou? Tudo bem. Tudo começa assim, é a primeira vez que você está tendo contato, mas quando você vai tendo mais contato, você vai pegando mais a manha, é normal. É que o pessoal aí já tem, desde a última aula, eu venho utilizando essa plataforma aí já está um pouquinho mais acostumado. Mas esquenta a cabeça não, vai dar certo. Vai ter mais 2 etapas também, aí você já entra no circuito. Tudo bem. Tá joia? Então, 10 Tudo minutinhos aí. Tá faltando 5.
Para quem está chegando aí agora, boa noite. A gente já está no meio de uma atividade, tá? O link da atividade vou publicar agora para você ter acesso, está aí no chat. Então é só clicar nesse link, vai abrir uma tela que é para você colocar o nome da sala. Aí você coloca o nome da sala científica. Você vai escrever lá científica, sem acento. Nessa tela aí que eu estou publicando agora para você. Aí você coloca seu nome, dá OK e vai cair nessa atividade aqui, ó. Você vai responder verdadeiro ou falso acerca do texto que eu passei para vocês lá no Moodle na semana passada para vocês fazerem em casa. Qualquer dúvida, me chama aqui. Lembrando, o texto é esse, ó, que fala sobre as 5 técnicas para se dar uma ótima aula online. Então, a atividade, a composição dela era para você fazer um fichamento e trazer esse fichamento para a aula de hoje. E aí, sim, esse exercício que a gente está fazendo aqui no Socrative é uma continuidade, tá? Então, se por um acaso você não fez essa atividade, você vai ficar um pouquinho perdida. Mas... Professor, só tem essa pergunta ou tem mais? Por enquanto só, porque a gente está fazendo a atividade por etapas. Vocês vão fazer, a gente vai debater sobre o assunto. E vocês vão eu acho que eu não entendi essa pergunta aí. Vocês vão responder, vai cair aqui na plataforma para mim, aí eu vou ver a quantidade de acertos e a gente vai debater sobre o assunto e vai fazendo as atividades de forma por etapas, tá joia? Entendi. Eu já fiz a primeira. Tá, então aguardar aí para que todos façam no mesmo tempo. Só que eu não tinha entendido a pergunta. Pergunta não, lógico. Eu vou pedir que utilizem o chat aí, por favor, se tiver que fazer alguma pergunta. Galera, deixa eu voltar aqui. Vamos parar um pouquinho, porque está tendo alguma confusão aí. Deixa eu esclarecer algumas coisas que foram chegando depois, né? E aí perdeu um pouquinho o início da aula. Então, vamos parar a atividade aqui. E eu vou recapitular tudo que eu disse aqui. Só um minutinho. Então, prestem atenção aqui comigo. Primeiro, eu vou pedir uma colaboração de todos. A nossa aula ela começa às 19h30. O que eu faço desde a primeira aula que a gente fez aqui online? Eu abro a sala às 19h30 e vou começar aqui alguns aspectos introdutórios para a gente se ambientar com a plataforma, às vezes a conexão de internet, e aí é o tempo da gente ir ali se acomodando, tá? Então, a nossa aula começa... Deveras, ela começa às 19h20. Só que eu já começo com 10 minutinhos para dar tempo de vocês chegarem em casa, né? E ir se acomodando. Aí eu abro a sala e vou começar uns aspectos introdutórios ali por volta de 19h45, 19h50. Então, eu pedi aí a colaboração de vocês para a gente estar aqui
às 19h30, que é o horário da nossa aula, como se a gente estivesse indo para a faculdade. É o compromisso como aluno, como professor. E aí, às 20 horas, eu sempre, eu trago às 20 horas o assunto, a temática da noite, ou desenvolvimento. Então, se você perde os aspectos introdutórios do encontro, aí realmente vai ficando difícil a gente dar continuidade nas atividades. Então, pedir essa colaboração de vocês. Sei que às vezes chega atrasado, sei que está complicado o trânsito, ou o transporte, enfim, mas só pedir mesmo, tá? Essa colaboração. Então, eu vou recapitular o que a gente começou hoje aqui. E eu estou percebendo que vocês não fizeram a atividade que eu dei como propósito durante a semana. Então, a gente precisa recapitular uma coisa e relembrar o nosso acordo, nosso enquanto instituição. A comunicação oficial de vocês é sempre o Moodle. Nós temos um grupo de WhatsApp, inclusive tem poucas pessoas, eu pedi para reverberar aí, mas esse grupo de WhatsApp, ele é só para comunicações pontuais, tá? Hoje mesmo, hoje ou foi ontem, não lembro, eu publiquei um vídeo da professora Jussara falando sobre a 1 e a 2, que vocês já têm essa informação no Moodle já há 2 semanas. Mas, às vezes a gente fica aí com alguma dúvida e tudo, a gente não fez acesso a esse material e a professora Jussara fez um vídeo para esclarecer, porque ainda está tendo muitas dúvidas sobre a 1 e a 2. Para isso, eu joguei no WhatsApp, que ela nos pediu para mandar para o WhatsApp das turmas, para ser uma comunicação mais rápida, tá? Mas institucional é o Moodle. Então, eu sempre vou me comunicar com vocês pelo Moodle. Então, qual que é o papel do aluno? Acessar o Moodle todos os dias. Pelo menos ali uma vez ao dia, 2 vezes, para ver se o professor postou alguma coisa, não só eu, mas todos os demais. Ah, professor, mas os professores não costumam postar pelo Moodle, ele manda pelo WhatsApp, ele manda por e-mail. Cara, sem problemas. Eu, professor Guilherme, nas minhas disciplinas, nas minhas unidades curriculares, é sempre Moodle, porque é um meio de comunicação institucional e é a regra que a instituição nos passa. E eu sigo a regra ipsis literis. Então, eu preciso botar todo mundo nessa mesma página, que às vezes a gente vai perdendo essa conexão e aí fica ruim, tá? Então, a partir de hoje, vamos lembrar, comunicação com a unidade curricular, metodologia científica é Moodle. O WhatsApp é só para questões mais pontuais e rápidas, para a gente resolver alguns probleminhas até na hora aqui do momento da aula online ou durante a semana. Eu tenho publicado todos os vídeos de todas as nossas aulas a partir do momento que a instituição disponibilizou a ferramenta de gravação das aulas, estão todas no Moodle. Esclarecendo aqui algumas perguntas de alguns alunos que às vezes me perguntam, professor, o senhor vai postar a aula? Professor, todas as aulas estão postadas. A partir do momento que disponibilizou a gravação, que se eu não me engano foi lá em meados de março, finalzinho de março, início de abril, todas as aulas que tivemos estão postadas. Assim como essa que está sendo gravada, eu posto lá também, tá? Fiz um overview da ferramenta com vocês aqui, umas aulas passadas aí, da ferramenta lá dentro do Moodle, tá? É onde estão postados, porque às vezes o pessoal me falava que não achava os vídeos, e aí, e os materiais que eu posto. Então, eu fiz aqui, um overview lá da ferramenta, vou fazer novamente aqui agora, porque o Moodle lá, galera, ele não tem mistério, tá joia? Ele é uma única página de rolagem, do início ao fim. Então, tá aqui, estou projetando para vocês o Moodle, lá da nossa unidade de metodologia científica. E aqui, módulo A1, foi todo o material que eu postei referente ao A1, todas as atividades que eu pedi. As atividades que eu pedi para entregar via Moodle, eu já dei o feedback via Moodle também para vocês individualmente. Então, se você ainda não acessou o feedback dos seus textos, eu fiz um por um. Todos eu já consegui corrigir todos, tá? Se por um acaso você não enxerga
o seu feedback aí, você me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, que eu olho o seu caso individualmente, mas eu já corrigi todos, já dei feedback de todos, tá? Todas as atividades que foram propostas, que era para entregar via Moodle, eu dei o feedback no próprio Moodle. Então, pelo seu login, você tem acesso aí. Os vídeos estão todos aqui, ó. Eu tomo cuidado de publicar. Eles estão lá no YouTube, tá? Porque é um repositório para poder... A gente precisa ter um repositório para poder colocar esses vídeos. Então, eu tenho um canal no YouTube, já tinha. Então, eu publico lá, mas eu coloco ele aqui em rótulo para ficar bem... Não coloco só o link aqui para ficar difícil de vocês verem. Coloco em rótulo, porque se você já clicar aqui direto, ó, você já abre o vídeo da aula por aqui mesmo. Você não precisa selecionar com o link, entendeu? Então, eu tomo até esse cuidado para facilitar. Então, quando você abre ele, já está o rótulo aqui, ó. A carona mesmo do vídeo, só clicar aqui, você já acessa o vídeo, tá? Então, aqui, ó, módulo A2 foi a atividade que eu coloquei na semana passada aí. Foi no início da semana, foi segunda-feira, se eu não me engano. Ou foi no domingo, enfim. Mas já tem uns 3, 4 dias que eu publiquei essa atividade, que era o quê? Vocês fazerem o fichamento desse texto que está aqui, ó. Então, esse texto eu fiz o download agora lá do Moodle. E vejam só, eu tenho tomado também o cuidado de não publicar várias atividades para poder tomar muito tempo de vocês, que eu sei que vocês estão tendo atividades aí de todas as outras disciplinas, para que vocês tenham prazo exequível para poder fazer essas tarefas. Então, geralmente eu tenho publicado semana sim, semana não, mas não é nessa regularidade. Eu vou publicando, vou tentando medir aqui, né, para não encher vocês de atividades aí que vocês não dêem conta de fazer. Então, eu tenho publicado atividades compassadas, bastante tempo para fazer, tá? Quando não é para entregar, quando é só para trazer para a aula para a gente corrigir, o mínimo que eu peço ali são 2, 3, 4 dias de antecedência, para que vocês tenham esse tempo hábil. Então, não estou enchendo de atividade. Estou colocando, né? Vocês podem ver, se tiver 4 atividades ali, é muito. E no espaço aí de quase 2 meses. Porque eu busco fazer junto com vocês aqui, tá? Então, eu tomo também esse cuidado. Então, eu preciso de um pouco mais de colaboração de vocês em realizar as tarefas. De ir lá no Moodle e ver se tem atividade postada, tá? Porque também não faz sentido, alguns alunos me pedem, professor, quando você publicar no Moodle, manda para nós no WhatsApp. Poxa, eu posso até fazer, não tem problema. Mas se criar isso como regra, eu fico doido. Eu tenho milhões de disciplinas aqui. Eu publico atividade para diversas disciplinas todos os dias. Ó, publiquei no Moodle. Então, para que o Moodle, né? Então, manda logo no WhatsApp. Então, eu acho que não é o sentido, tá? Se você se programar, fazer o acesso ao Moodle uma vez por dia, eu acho que você sempre vai chegar lá e vai conseguir pegar as atividades em tempo. Porque se o professor publicou hoje e você, de tarde, você só olhou de manhã, mas você tem ali na sua organização do dia que vai olhar o Moodle no outro dia, você já pega a atividade do professor. Então, a gente precisa se organizar. E lembrando, antes de termos esses momentos online, antes de acontecer pandemia, o Moodle já era de obrigação do aluno acessar todos os dias, né? Está lá no contrato, inclusive no contrato lá de prestação de serviços educacionais, né? O comprometimento dizendo, não, legal, Ariane, o Moodle é o único meio institucional de comunicação, instituição de educação com o aluno. E não é só o JK, são todas as faculdades. Tá joia? Então, só fica esse apelo, tá? Para que a gente tome mais cuidado, porque aí a gente consegue dar maior fluidez nas atividades, ainda mais que agora a gente está longe. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa estar mais atento ao Moodle, beleza? Então, vou recapitular. Essa atividade eu deixei lá no Moodle durante a semana passada, no início dessa semana, para vocês fazerem um fichamento, que foi o assunto da nossa última aula, onde eu fiz a parte teórica, né? Na verdade, fichamento é o assunto da nossa penúltima aula, onde a gente introduziu o assunto. Na nossa última, eu fiz um embasamento teórico, dei dicas para vocês sobre fichamento, né? Inclusive, essa aula já está publicada no Moodle. Quem não assistiu,
entra lá no Moodle e assiste, tá? E aí, nada mais é do que a atividade foi aplicar aquilo que a gente aprendeu na última aula, que é fazer um fichamento. E aí vocês iam fazer esse fichamento desse texto que eu deixei lá para trazer nessa aula de hoje. E essa aula de hoje, ela é um complemento disso, porque a gente está trabalhando justamente o assunto desse texto, que está lá no Moodle. Aí o que eu pedi? Já que muitos não fizeram, né, essa atividade, vai lá no Moodle agora, lê o texto para você fazer essa atividade do Socrative, que é essa aqui. Que é ler a assertiva e dizer se ela está verdadeira ou falsa. Só isso. Tá joia? Então, agora que todos estamos na mesma página, vou dar aí 5 minutos, tá? Para vocês, quem não leu, lê o texto para responder esse exercício. Teve dúvida, né? Eu vou pedir que me mandem hoje pelo chat, para a gente não ficar abrindo o microfone aqui. Tá joia? Então, me manda a dúvida aqui pelo chat, que aí eu respondo a vocês. Dá um joinha aí no chat se entenderam. Dá um sim, dá um ok aí para mim, por favor. Show, Gisele, Luziane. Pode fazer de novo. Infelizmente não dá, o Ariane, mas você faz o segundo exercício. Tá joia? Você acompanha a correção aí com a gente. Flávia, ok. Beleza. Laura também. Show. Ana Clécia, ok? Manda um okzinho aí no chat, por gentileza. Então tá, 5 minutinhos aí. São 8h25. Se você já fez, já mandou a resposta, mas quer refletir, usa esse tempo para refletir, dá uma lidinha no texto, que você só vai ganhar com isso, porque vai acompanhar de forma mais eficiente aí a atividade. Continua na mesma tela. É porque você já respondeu, né, Zélia? Deixa eu ver aqui, eu tenho como ver aqui a tua. Ó, a Ana, a Ariane, a Auriciane, Flávia, todo mundo já respondeu aí, só tá faltando... Não, Flávia já respondeu porque logou 2 vezes, né, Flávia? Apareceu teu nome aqui 2 vezes. Então, na verdade, todos vocês já responderam, né? Então, vamos conversar sobre o exercício, e aí a gente vai para a segunda etapa para a gente não perder tempo. Tá? Mesmo que tenham respondido aí inadvertidamente, mas a gente ganha tempo porque agora já está todo mundo na mesma página. Vamos lá, deixa eu publicar o vídeo de novo. Ok, então tá aí a atividade da noite, essa primeira etapa. Todos conseguiram ir lá e dar uma lida no texto, porque se não ler o texto, a gente não vai conseguir ir adiante. Precisa pelo menos ter conhecimento, mesmo que não tenha feito o fichamento do texto, precisa ter conhecimento lá da essência do texto, tá? Senão a gente não consegue ir adiante na noite de hoje. Todos conseguiram ler? Quem não conseguiu ler, me dá um aviso aí no chat, por favor. Que aí eu vou dar um tempinho, mais tempo para vocês lerem, senão não adianta a gente ir para a segunda etapa. E aí vocês vão ficar perdidos. Beleza, Luziane conseguiu. Ariane, ótimo.
Querem um tempinho para ler o texto, quem não conseguiu? Me dá um feedback aí para eu saber o que eu faço aqui. Quer sim. Beleza. Então, galera, 10 minutinhos. Se você leu, lê de novo, tá? O texto, o nome do texto está lá. 5 técnicas para dar uma ótima aula online. É esse texto aí, ó. Tá lá no Moodle. Então eu vou dar 10 minutinhos para você ir lá e ler esse texto. Senão a gente não vai conseguir sair do lugar na aula de hoje. Daqui para frente. Então, manda bala. Valeu, gente. Eu vou dar um tempinho aí, vou só ali tomar uma água e já volto.
Beleza, galera? Me dá um okzinho aí no chat se todo mundo leu, se tem alguém lendo ainda. Glenda, ok. Ariane, ok. Luziane, Gisele. A Laura já tinha falado, né, Laura? Flávia, ok? Já leu o texto? Então vamos adiante. Eu creio que agora a gente vai conseguir dar prosseguimento, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se está sendo publicado aqui. Está apresentando. Vamos que vamos. É importante saber que uma aula online não é diferente da aula normal tradicional, que todos estão acostumados. Chama-se atenção, por exemplo, que na sala de aula física o professor precisa, às vezes, chamar a atenção dos alunos, pedir silêncio, e na online não. Acerca do texto que vocês leram, e que, se alguém fez o fichamento, vai ter melhor condições ainda do que quem só leu. Essa afirmativa é true, verdadeiro, ou false? Falsa. Vocês me responderam aí, tá? Então, alguns acertaram, nós tivemos aí 60% de aproveitamento. Então, alguns erraram. Agora que vocês leram, tem mais condições aí, inclusive, de... Eu não tinha lido o texto todo, professor. O texto, né? Eu só li só a primeira parte, aí por isso que eu me ferrei. Não, legal. Mas e aí? Agora você já sabe, de fato, qual é a resposta correta, porque você já selecionou, já submeteu, ele vai te dizer aí, né, qual que é a resposta correta. Então, na verdade, essa é uma afirmativa falsa. Quem pode contribuir aí e que, de fato, entendeu por que ela é falsa? Ou não entendeu, ou discorda que essa alternativa, que essa assertiva, ela é falsa? Porque pode chamar atenção, só que de maneira diferente. Bom, boa. Essa é uma visão, de fato, que corrobora. Tem outra também, de acordo com o texto. Né? Porque você, teoricamente, teria feito o fichamento, ou agora com a leitura, né? De acordo com o texto. Essa assertiva ela é falsa. Será que o fato de chamar a atenção ou não é a essência do texto? Alguém mais para contribuir aí? Vamos, aqui é o lugar de errar para a gente debater, não tenha medo, não. Pode abrir o microfone aí, sentar o bambu. Professor, depois que eu li o texto, concordo com a Ariane, viu? É? Legal. É. Alguém que viu de outra forma, sem ser essa questão do chamar a atenção? Lembramos, temos que aí. Professor, acho que Oi. o falar com o aluno, mesmo que não esteja vendo, né? É importante que o professor ele fale diretamente com o aluno. Justo. O texto fala isso. Mas e essa assertiva aí? Olha o que ela está dizendo. É importante saber que uma aula online não é diferente da aula normal, tradicional, que todos estão acostumados. Essa afirmativa, ela está falsa. Por quê? Essa fala mesmo que a Ariane aí disse, né? Que na sala de aula física, né? O professor, ele por vezes chama o próprio nome do aluno, mas para que chame a atenção. Né? E na online não precisa dessa chamativa, né? De estar chamando a atenção do aluno até pelo silêncio mesmo. Professor, porque a gente não Professor. estava acostumado com as aulas online, né? Então ele está afirmando lá que não é diferente
porque já era acostumado e a gente não estava acostumado. Professor, no texto está bem assim, ó. É importante saber que uma aula online é bem diferente da aula normal, tradicional, que todos estão acostumados. Quando você chega aqui na questão, é importante saber que uma aula online, esse não aqui que está fazendo a diferença no texto. É isso? Exatamente isso. Quem que falou? Eu não vi? É eu que não li, errei. Gisele. Gisele, exatamente isso, Gisele. É o não que está fazendo a diferença. Se você ler o texto, aí agora a gente está entrando na discussão de interpretar o texto, né? A essência dele é dizer que é diferente. A aula online é totalmente diferente da aula física. Então, na verdade, essa assertiva aqui, ela se torna falsa por causa disso. Ela está dizendo o contrário, está dizendo que não é diferente do modelo tradicional. E, na verdade, é totalmente diferente. Inclusive, o texto te dá 5 dicas, né, para que você, professor, se saia bem numa aula online, que é totalmente diferente de uma aula presencial. Tá certo? Então, na verdade, essa assertiva ela se torna falsa, não só por essa questão aqui, né, de o fato do professor não precisar chamar a atenção do aluno que está para pedir silêncio. Na verdade, a essência não é essa. A essência é de que ele criva a importância de saber que uma aula online é diferente da aula normal, tá? Então, eu fiz isso de propósito para testar o fichamento de vocês, tá? E como não fizeram, mas aí eu dei um tempinho para a leitura, o que a gente percebe? Que a leitura ainda não tivemos uma compreensão total do texto, tá? Vamos para a segunda etapa da noite. Eu vou liberar a atividade aqui, então vocês vão dar no botão, clicar no botão aí, ou refazer entrando na sala novamente, se por um acaso o teu login caiu, tá? Só fazer o processo de entrar na sala de aula virtual aí, no Socrative, entrar nele novamente, que vocês conseguem ter acesso à nova atividade, tá? Vou liberar a atividade aqui, só um minutinho, não entrem ainda, tá? Vou liberar a atividade aqui. Atividade que eu já deixei preparada, agora só estou liberando. Pronto, a atividade está liberada. Podem acessar aí. Se caiu o login, coloca o nome da sala científica, coloque teu nome e entra de novo. Mesmo processo. Quem o login não caiu, se clicar nesse botão aí embaixo, depois que você respondeu, ele entra para a nova atividade. Glenda, Laura, Luziane já entraram. Estou aguardando os demais. Gisele entrou agora. O meu tá falando que ainda tá esperando a próxima atividade. Então, faz um favor, ele deve ter caído o teu login. Eu já entrei e fiz isso. Vou fazer de novo. Por favor. Porque se os demais conseguiram entrar, a atividade está aberta. Pode ser algum problema de sistema aí. Tô entrando de novo. Nome da sala científica, sem acento. Tá, continuo falando a mesma coisa, esperando a próxima atividade começar. Mas você chegou a fechar o browser? Porque se você estiver usando mesmo, às vezes pode estar com... Tem que limpar o cache. Fala o seguinte, Vou sair, peraí. computador ou celular? Tô no celular. O celular? Tá. Nome da sala. Tá, agora eu vou entrar de novo pelo nome da sala. Eu tava entrando só pelo meu nome. Não. Tem que sair e entrar de novo. Científica? Científica, isso.
sem acento. Uhum. Beleza, entrou aí. Entrei. Ariane, Gisele, Glenda, Laura, Luciane. Quem está faltando? Professor, manda o link aí de novo. Manda agora. Aí. Falta. Faltando 4 pessoas. 4, né? A Luciane chegou. Beleza. Qual o nome que eu tenho que botar mesmo lá, professor? O nome da sala é científica. Aí depois que você entra na sala, você pode escrever. Tá bom. Desliga os áudios, professor, por favor. Já desliguei aí, só tá o teu aberto. Pode desligar que eu não consigo ver. Deixa eu desligar o teu aqui. Aí. Então vamos que vamos. Então, deixa eu botar meu nomezinho aqui para acompanhar vocês. Aí a tarefinha. Os professores de EAD necessitam de uma outra estratégia para dar aula online. Por isso, se você vai começar a trabalhar nessa área e precisa de dicas para se sair bem, qual assertiva tem relação com a essência do recado dado pelo texto estudado? Então, essa atividade já é diferente, ela vai te dar a múltipla escolha, né? Então, desculpa. Você tem aí cinco assertivas para escolher. Somente uma que é a correta. Então, a essência é a mesma, tem a ver com o texto lá. E vocês, teoricamente, fizeram o fichamento dele. Então, isso aqui ele já está afirmando para você, ó. Está correto aqui. Os professores de EAD, ensino à distância, necessitam de uma outra estratégia para dar aula online. É uma afirmativa. Já está de acordo com o texto. Por isso, se você vai começar a trabalhar nessa área e precisa de dicas para se sair bem, é uma assertiva. Qual a assertiva abaixo, das 5 que estão elencadas, tem relação com a essência do recado dado pelo texto estudado? Quando fala recado dado, todo texto dá um recado, todo texto está te informando de alguma coisa. Tá? Então é isso. Então, procura. Agora, nessa aqui, eu vou dar um tempinho a mais, porque ela é um pouco mais extensa. Você vê que as assertivas são um pouco maiores. Então, dá tempo para você ir lá no texto, entender de fato a essência dele, tá? Não saia do texto sem entendê-lo, senão você não consegue responder essa questão também, ok? Leia, releia, interprete. Então, por isso, se você já tivesse feito o fichamento, você já vinha com esse pensamento já na cabeça, você já entendeu o texto, já leu ele 1, 2, 3, fez o fichamento dele, né? Então, te capacitaria para responder mais facilmente essa questão. Como não fizeram, vou dar um tempo a mais agora de 15 minutos. 15 minutos. Utilize esse tempo, tá? Para resolver essa questão aqui. Porque você relendo agora, vai dar até um tempo de você fazer o seu fichamento dele aí do lado. Colocando as ideias principais, entendendo o que ele está dizendo, qual que é a mensagem que ele quer passar para você, tá?
Então, a partir de agora, 15 minutos para vocês responderem essa questão aqui. São 20 horas e 50 minutos. Quando for 9 horas, eu aviso a vocês que faltam 5 minutos para terminar. Utilizem esse tempo, tá? Para não responder errado, para responder com consciência. Leia com calma as assertivas. Façam de conta que isso é uma prova, entendeu? Faça de conta que é a pergunta de R$ 1.000.000. 15 minutinhos aí, cronometrados. Hoje eu vou mandar já o número da conta, para não ter aquele problema da aula passada, tá bom? Já Tá vou vendo enviar aí? o número. O povo tá esperto. Só que hoje eu fui mais esperto. Você viu a minha frase? Façam de conta que é a pergunta de R$ 1.000.000. Ah, façam de conta, hoje não é real. Tá vendo? Hoje eu fui esperto. Qualquer dúvida, galera, pode me perguntar que eu tô aqui. Galera, lê o texto de novo para não responder errado. Já tem gente respondendo errado aí, ó. Faz com calma. Lê as assertivas com calma. Perceba que Professor, Muito confuso. eu já Oi? respondi errado. Então, se eu respondi errado, eu tenho muita dificuldade, porque eu já li. Usa os 15 Entendeu? minutos. Usa os 15 Eu li. minutos. Responda lá no final dos 15 minutos, mesmo que você já tenha certeza, mas lê, relê, usa esses 15 minutos. Isso é um exercício que a gente faz com leitura, tá joia? Eu li bastante. Vamos. E pela. Vou Estamos aqui. continuar. Professor, coloque então aí a tela da assertiva aí, por favor, para eu ler, porque eu já respondi aqui, sabe? Aí eu não quero refazer de novo, não. Aí se eu for refazer, para voltar vai ter que refazer. Não é bom voltar e refazer, porque senão eu perco aqui a medida que ele me dá, o percentual de acerto, entendeu? Até para eu saber como é que vocês estão Ah, nesse sentido, tá joia? Mas tá aí publicado. tá bom então, professor.
Galerinha, faltam 5 minutos. E agora eu vi que vocês foram mais comedidos aí na hora de responder, hein? Mas ainda estamos com 33% somente. Respondi a mesma, professor. Continuou a mesma. Tá, joia. É isso aí. Use o tempo que vocês têm. Professor, já li tudo, mas eu não estou entendendo ainda. Eu estou com medo de dar errado aqui. Beleza. Tem uma coisa que não tem nada a ver com o texto, com o que estava no texto. Vai por eliminação, entendeu? Vai exercitando isso. Essa é uma forma de a gente resolver, né? E adquirir conhecimento. Essa é a ideia, a gente treinar, né? Leitura, interpretação. Por isso o fichamento, ele ajuda a gente a interpretar, ele ajuda a gente a entender melhor o texto. Quando a gente separa, né, as ideias principais, dialoga com essas ideias, né? Trazendo a extensão de um fichamento. E aqui eu tenho que acertar, não é nem tipo falso, eu tenho que acertar mesmo. Só tem uma que tá certa aí. Dessas 5 alternativas. Meu Deus do céu, essa tá muito difícil. Chegou alguém aqui para a aula de hoje, ó, gente. Olha quem chegou aqui. Que fofa, professor! Linda! Vai ter uma festinha? Não dá para eu ver. É a Maria Beatriz. Oi, Maria! Tudo Olha lá, bom? olha lá, ó. Tia Ariane. Tia Oh, meu Deus, é muito fofo. Gisele, Luciane. Olha lá. Tchau. Oi! Muito linda. É, minha princesa. Né? Minha princesa tá querendo maquiar já. Tem seus olhos, professor. É, né? Ela tem 1 ano e 3 meses, mas já tá querendo mexer com maquiagem, ó. É menina! É mulher! Menina. Deve que parece só com o pai. É a Maria Beatriz. Né, meu amor? É. Ela tá querendo pintar o rosto já, mesmo. Vê se eu aguento um trem desse. Aí, ó. Começa aí a pintar. Isso vai te custar caro. Ela vai dar aula de maquiagem hoje, ó. Como é que é, Maria? Passa. Ela vai ser blogueirinha. Estratégia. É. Os professores têm necessidade. Dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Estratégia para Fica com Deus. por isso. Se você Beijo. Manda beijo. Manda, Maria. Sim. Vamos embora, galera. E aí, difícil, fácil? Como é que foi? Como é que foi a experiência? Pessoal, deixa eu só responder que agora eu tive que logar em outro. Calma aí. Manda bala aí. Falta. Meu Deus, até que enfim acertei. Falta 1 minuto. Acertou? Aí, ó, tá vendo? Acertei, Deus que me Dá uma livra. espremida. Ei, Ariane, acertou mesmo, será? Acertei, ele sabe, dá pra ver. Eu vou mostrar o ranking aqui, hein? Pode mostrar ou eu fico calado? Pode mostrar. Mostra, mostra. Gente, É que enfim. aqui é pra gente exercitar, não tem problema se errar. Na verdade, é com o erro que a gente aprende, entendeu? E a gente vai aqui trocando ideia. Não, professor, aí tá dizendo que eu errei, mas eu não concordo. Aí você diga a tua ideia, a gente vai debater, tá? É assim que a gente constrói o conhecimento. Mas eu sou teimosa, eu errei a primeira, a segunda, eu não queria errar de jeito nenhum. Então, ó, vou mostrar aí para vocês o resultado, hein?
Pra finalizar, porque permitem... eu tinha certeza que era essa. É, né? Eu também tinha certeza, mas eu ainda tava achando que era uma pegadinha. Ó, a Gisele... Ah, não, a Gisele que logou 2 vezes, né, Gisele? Mas beleza, ó. Tá aí, ó. Não tá dando certo, não. Eu tive que Logou logar 2 em outro vezes. lugar, porque senão eu não ia conseguir responder. Eu ia jogar minha resposta aí na frente de todo mundo, aí tu ia brigar comigo. Mas nós tivemos basicamente 50% de acerto. Mas vamos lá. Vamos conversar aqui. Prestem atenção. A pergunta eu vou fazer para vocês. Quando você lê um texto, você quer entender o que ele quer te dizer. Qual que é o recado que ele quer te dar? E para vocês, qual que é o recado esse texto quer dar para vocês? Quem pode compartilhar conosco? Professor. Professor. Então, Um de cada vez aí. Eu respondi a letra B pelo fato de que todos os outros, as outras alternativas, seriam parágrafos. Só um minutinho, Laura. Esquece o exercício. Atenda-se à minha pergunta. Quando você lê o texto, entendeu? Tá falhando, professor. Tá falhando. Dá para ouvir, não. Texto. Professor, não escutei nada. Cortou tudo. Vamos lá. Esquece o exercício A, B, C, D ou E. Esquece. Você atende a minha pergunta. Qual é esse texto? O que ele quer dizer? Qual o recado ele quer passar para você? Diga aí, Laura. Tá cortando. Na verdade, o que o texto quis passar é sobre a metodologia, né, sobre a nova metodologia, técnicas que o professor deve adquirir para poder transmitir uma aula online. Isso que eu entendi. E para que essa aula seja eficaz. Sim, uma aula realmente que venha condizer com o momento, que seja eficaz, que realmente o aluno venha ter uma compreensão do que o professor está passando. Legal. Ariane, você estava querendo dizer alguma coisa? Não. Deixa eu pensar primeiro. Gisele, pode dizer. Era eu. É porque, assim, quando você deu o texto, aí você perguntou bem assim na questão, a essência do recado. Você queria saber qual era o recado do texto. Quando você vai lá no fechamento, ele deu o recado da técnica, né? Aí ele queria que você compreendesse o que recado era, né? E a resposta lá, cadê? Onde está? É que chamou a atenção das mudanças que o professor tem que elaborar, da metodologia e as recomendações. Disponível junto com a dica, entendeu? Ele queria que a gente conseguisse compreender a real do texto, não é isso? Perfeito. A essência, né? Eu também entendi isso aí. São dois prismas diferentes. É isso mesmo, né? Dois prismas diferentes, mas enxergando aí a essência do texto. Beleza? Alguém mais quer? É isso mesmo. Eu entendi isso aí. Se era a essência e estava escrito sobre lá embaixo sobre a metodologia, então meio que deduzi que era mais por aí mesmo, não exatamente o que estava no... Até achei que era alguma pegadinha de eu li letra por letra. Eita, mas pegadinha, tá doido? Pois é, eu falei, deve ter algum não, algum S errado, sei lá. Mas eu entendi depois que a essência era isso, as mudanças. Não, concordo com todas vocês. Agora vamos partir. Tá vendo a metodologia que eu estou usando? Eu ignorei as assertivas e trabalhei somente o quê? O enunciado. Aqui ele afirma, né, que os professores necessitam de uma outra estratégia e para quem vai começar a trabalhar nessa área precisa de dicas, né? Nada mais é do que dar lá 5 dicas, né, para ter uma aula online de qualidade, né? Basicamente é isso. Aí é que ele pergunta, qual assertivo, ou seja, qual dessas afirmações aqui embaixo tem relação com a essência, com esse recado do texto estudado? E vocês me responderam corretamente. Agora é aliar esse recado, essa essência que vocês compreenderam,
ao que está na assertiva aqui embaixo. Vamos ver? Essa minha letra A aqui, lembrando que a de vocês está embaralhada, tá? Mas vamos lá, essa minha letra A aqui. Ninguém dá uma aula sem preparar o conteúdo. Por isso, leia sobre o assunto, veja o que vai falar, o que é importante ser citado. A preparação da aula é muito importante e não pode ser deixada de lado. Se você não prepara uma boa aula, dificilmente dará uma ótima aula. E isso não importa se vai ser online ou não. Todo professor precisa preparar a aula. Quando a aula é online, é mais importante ainda preparar, pois só assim vai conseguir usar os recursos visuais que se dão. Você precisa encontrar esses recursos antes de aula, e não no momento que está ministrando. Ele está dizendo o que aí, basicamente? Dando técnicas, dicas de como pode dar uma aula, né, professor? Ele está dizendo de a essência principal. Qual que é a ideia principal desse texto aqui, dessa assertiva? Preparar a aula. Preparar a aula. Tá vendo? Você partiu para a ideia central. A ideia central... Essa assertiva, ela tem a ver com o texto? Tem. Mas o recado do texto, o recado principal, ou seja, aquela essência principal, é só preparar a aula? Não. Não, tem outras dicas também que está falando. Isso aí é só uma delas. Exatamente. Ou seja, ó a pergunta. Qual assertiva, qual dessas 4 tem relação com a essência? O que é a essência? É o todo, é o recado principal, né? É aquela ideia principal, global do texto. Essa letra A só é apenas uma delas. E se você for voltar lá no texto, você vai ver que é somente uma das 5 dicas. Mas qual é o sentido desse texto completo, né? Qual é a essência desse texto completo? É isso que está sendo perguntado. Percebam, aqui só está dizendo uma que é, eu só tenho que preparar a aula. Então, obviamente, tanto faz ela online ou presencial, né? Ele tem que preparar a aula dele, obviamente. Vamos a letra B. Muitas pessoas têm dificuldade com a câmera. Você precisa olhar para ela. Assim, seus alunos vão perceber que você está olhando para eles. Se você faz uma aula e olha para qualquer lugar, os alunos podem facilmente dispersar a atenção, voltando para outro lugar. Nossa dica é criar um ponto fixo para olhar, e esse ponto deve ser a câmera. Assim, você terá mais facilidade. Pense que a câmera é seu aluno. Por isso, olhe no olho dele. E aí? O que essa assertiva está nos dizendo? Qual é o ponto focal dela? Qual é a essência dessa assertiva? Olhar para a câmera. Está ensinando como você olha para a câmera para você conversar com o aluno, como se fosse presencial, assim, mais ou menos, né? Perfeito. Alguém discorda disso, gente? Não, perfeito mesmo. Isso aí. Esse texto completo, ele te ensina só a olhar para a câmera? Não, tem outras dicas também, né? Que a gente tem outras também. Né, ele tem uma essência por trás dele. Ele tem um recado princípio, né? Não é somente te ensinar que você, quando está dando aula online, você precisa olhar para a câmera, é um ponto fixo, que aí você tem essa comunicabilidade com o teu aluno que está lá do outro lado da tela, seja ele 1, 100, 200 ou 300. É um método quando você está dando essa aula online, e ele está te ensinando isso. Mas volto aqui para o sentido da pergunta. Qual dessas assertivas tem relação com a essência do recado dado pelo texto estudado? É só a câmera? Não. Não. Chama a atenção a mudança de metodologia.
recomendações de algumas técnicas e dicas para que a docência exercida na modalidade online tenha bons retornos. Exatamente. E aí, vocês marcariam essa? Sim. Sim, essa mesmo. Foi essa que eu marquei. E ela é a correta. Tá vendo que ela é quem responde, de fato, o que o enunciado está pedindo? Sim. Olha, o texto, em sua composição geral, ele está lá dando dicas para que você, te dizendo que aula online é diferente de aula presencial, a metodologia é completamente diferente, que tem a ver com o nosso primeiro exercício da noite, e diz lá para que você, se você cumprir aquelas 5 dicas, você vai ter uma aula de excelente qualidade na modalidade online. É o que a letra C está dizendo, ó. O texto chama a atenção à mudança de metodologia e recomendações de algumas técnicas e dicas para que a docência exercida na modalidade online tenha bons retornos. Marcação é essa. Se alguém discorda, estamos aqui para debater. Tá joia? Vou indo adiante. Letra D. Não importa se você vai gravar a aula ou se vai dar aula ao vivo. Ou seja, síncrona ou assíncrona. É importante falar com o aluno, por mais que você não esteja vendo o aluno. Ele está ali te assistindo. Por isso, não finja que não existe ninguém do outro lado. Ao vivo, você pode repetir o nome do aluno algumas vezes, assim que chamar a atenção dele. Chamar a atenção de Nossa, tá falhando. Será que é o meu ou é o seu? Os demais aí estão me escutando, beleza? Agora sim. Mas estava cortando, não sei os outros. Joia. A letra D, tá vendo? A letra D fala da essência do texto, qual é o recado geral que ele quer dar? Sim ou não? O que ele fala aqui, a letra D? Qual que é a ideia principal dessa assertiva letra D aí? Que não importa se você não está vendo o aluno, mas ele está lá, e que você não fica igual estátua aí, pensando que está sozinho na aula. Esse é o recado da letra D. O texto geral só quer dizer isso? Não. Não. Então, por isso, não se marca a letra D. Letra E, vamos ver ela também. Por isso que o professor Maurício fica o tempo todo perguntando se tem alguém do outro lado. E você sabe como é que eu faço isso para não ficar perguntando toda hora? Quando a gente troca essa ideia, quando eu peço para vocês escreverem lá no chat. Entendeu? Pois é, ele fala uma palavra e fica, ok? Tem alguém aí? A gente vai dando essas formas para não ficar toda hora, né? Mas, forma também. Enfim, vamos lá. É importante usar recursos visuais para que os alunos tenham mais interesse e aprendam com mais facilidade. Como você está na internet, pode usar os artifícios dela para ajudar em sua aula. Além disso, é muito mais fácil mostrar imagens, gráficos, vídeos, entre outras coisas. Essa é uma técnica que precisa usar para dar uma ótima aula online. Qual que é a ideia principal dessa assertiva aqui? Usar outros recursos para ficar mais interessante as aulas. Perfeito. Principalmente recursos visuais. Isso. Se você for utilizar daquelas técnicas que eu dei aqui de resumo, resenha, fichamento, que é gravar as palavras-chave, né? Eu gravaria essa aqui, recursos visuais. Aí eu ia entender. Poxa, o texto, a essência dele é falar sobre recursos visuais? Não. A essência dele é chamar a atenção à mudança de metodologia. A aula online tem uma metodologia para o professor, a aula presencial é outra completamente diferente. Verdade. Essa atividade, gente, ao mesmo tempo, trabalhar essa questão pedagógica, porque nós estamos trabalhando, principalmente, nós temos aí alunos de pedagogia, então serve para vocês, meninos e meninas. Temos alunos de administração e contábeis, que, obviamente, assunto pedagógico também é de nossa relação,
porque a nossa profissão também envolve treinamento. Você como administrador, você como um contador, você vai exercer liderança em alguma determinada atividade da tua vida profissional que vai precisar de técnica pedagógica para poder se comunicar, para poder falar e se fazer, ser entendido. Tá cortando, viu, professor? E muito. Eu acho que as meninas não querem falar, mas acho que tá cortando todo mundo. Da Luziane também estava cortando. Em geral, gente, vocês estão me escutando? É Laura, não, quer dizer, a Laura tá falando. O professor parece que tá gago. O vídeo tá travando, é o seu vídeo mesmo. Tá travando. É. Mas a fala tá chegando legal? Não, Às vezes fica dá um cortando. Verdade. Vou voltar, vou recapitular aqui um pouquinho. Deixa eu tirar algumas abas da internet aqui para melhorar o fluxo. Vou tirar a minha imagem também, tá? Porque aí ela vai com mais fluidez. Recapitulando, é isso. Então, a ideia dessa atividade aqui era que a gente unisse assunto pedagógico, que é de interesse dos alunos de pedagogia, é de interesse dos alunos de contábeis e de administração, que, por suas vezes, né, vão se ater aí ao mercado de trabalho e se ver em situações de dar treinamento, de fazer uma palestra, de atender o cliente. Então, tem que explicar sobre normas, sobre regras, sobre alguma gestão ali do teu negócio. Então, o mundo globalizado hoje, né, com essa pandemia, a gente se viu aí tendo que recrutar experiências que muitas das vezes a gente nem tinha, né, para poder trabalhar com o meio tecnológico de uma aula online, de uma palestra online, ou você vai atender o teu cliente de forma online. Então, você precisa, né, ter aí algumas técnicas pedagógicas para poder trabalhar isso. E, ao mesmo tempo, a gente conseguir trabalhar o assunto da nossa unidade curricular do momento, que é fichamento, onde você lê sobre um texto que você não conhece o assunto, você não domina, e vai fazer um fichamento dele, que nada mais é do que um resumo mais detalhado. Tá? Não gosto de usar essa palavra resumo mais detalhado, porque senão não é um resumo, mas como de fato fichamento não é um resumo. Como a gente aprendeu na nossa aula passada, né? Tem as formas de fichamento, você geralmente utiliza para trabalhar assuntos que você não domina. E o bom de vocês não terem feito atividade, eu tento tirar as coisas boas, tá? Do que acontece. Vocês viram que tiveram total dificuldade de responder aquela primeira questão lá. E se você não tivesse lido, teria mais dificuldade de resolver essa número 2 aqui. Agora, se vocês tivessem feito o fichamento daquele texto, vocês matariam a paulada aqui, a número 1, a número 2, de forma bem rápida. Professor, de verdade, eu ainda não entendi como fazer o fichamento. Como se faz um... Eu entendi que, entre aspas, né, um resumo mais detalhado, mas ainda assim, que não é um resumo, mas... Você estava na nossa última aula de fichamento? Estava, mas eu não entendi mesmo, nem lembro, na verdade. Então, direito. Eu anotei umas coisas aqui, mas ainda assim. Vamos subir aqui, eu vou subir aqui a apresentação e você vai me dizer exatamente qual a tua dificuldade quando a gente fala de fichamento. Deixa ele subir aqui e a gente vai no ponto focal, tá? Rapidinho. E é isso aí, teve dúvida, pergunta, vamos entrar, vamos entender, tá? Lembrando que na nossa penúltima aula, a gente viu a diferença, tá? Entre resumo, resenha e fichamento. Às vezes é interessante também revisitar as aulas, pegar o material do professor, dar o de novo, e aí aqui a gente debater. O que eu quero é isso, que a gente tire dúvida, tá? Mas também a gente buscar lá no material, até para, às vezes o professor falou uma coisa errada lá e está fazendo outra coisa aqui, né? Às vezes confunde o aluno, né? Às vezes eu posso estar errado também. Então, isso é bom, a gente revisitar o material. Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Não. Tá mostrando ainda não.
Então tá, vê aí agora. Tá mostrando. Beleza? Então, na última aula, a gente já tinha exaurido todas as hipóteses de diferenciar resumo de fechamento e comecei a aula de hoje também dando essa diferença, né? O resumo, ele é... Inclusive, a gente fez atividade no Socrativo também, né? Vamos abrir... Antes de eu abrir o slide, eu vou abrir a atividade todo dia. Tá cortando, tá cortando. Realmente a gente está com esse problema hoje aqui. Se eu abro mais de uma aba, fica cortando. Ah. Tá muito ruim hoje a aula. Cortando demais. Mas vou tentar aqui para a gente finalizar a aula de hoje, então. Não vou abrir lá para não abrir mais uma aba. Lá a gente detalhou exatamente a diferença de resumo e fichamento. E a parte mais relevante quando a gente diferencia resumo de fichamento resumo. Eles são itens mais enxutos. Você coloca até em tópicos. Tópicos mais objetivos. Por quê? Porque você já conhece do assunto. Beleza, Ariane? Sim. O resumo eu entendo. Ele geralmente é utilizado para quando você não conhece do assunto. E aí você precisa detalhar mais sobre ele. Essa é a diferença. O resumo é mais enxuto, o fichamento ele é mais abrangente. É para você entender um assunto, para te ajudar a entender um assunto que você não conhece. Então, essa é uma das características que vai diferenciar resumo e fichamento. Isso, para você agora, ficou claro? Não, porque eu queria um exemplo, professor. Porque na aula passada eu dei o exemplo. Deixa eu tentar, então, subir o exemplo aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar subir o exemplo, que é o mesmo exemplo que eu dei na aula passada. Só um segundo. Professor? Só um minutinho, eu estou subindo aqui exatamente nossa atividade do Socrativo e da aula passada, que é dizendo a diferença, mostrando o exemplo clássico, tá? Só um segundinho. Que ficou silêncio. Acessem o Socrativo de novo. Eu já subi a mesma atividade da aula passada. Vamos fazer ela de novo aqui. Ela é rápida. Vou fazer ela de forma mais rápida. Acessar o quê? Acessa onde, professor? Socrativo, a mesma atividade aí. Coloca teu sala de aula científica, bota teu nome, aí vai aparecer o que a gente fez na última aula. Tá. Exatamente o que a Ariane me pediu. Me dá um exemplo. A gente deu exemplo. Lá vocês fizeram exatamente um exemplo. Mas eu errei tudo. Eu lembro que eu errei foi tudo. Eu só estou relembrando para a gente fazer de novo. Agora a gente acertar. Tá. Científica.
Ai, meu Deus do céu. Conseguiram acessar aí? Não consegui, professor. Só está carregando a página. O meu também não pediu para colocar meu nome, não. Eu vou abrir o meu aqui. Só um segundo. Agora tá pedindo. Tá pedindo aí? Manda lá. Pronto. O meu entrou. Vou abrir o meu aqui agora como aluno, para subir a tela junto com vocês. Ariane, Flávia, beleza. Vocês estão enxergando a atividade? Sim. Acho que foi até a letra B que era o correto. Beleza. Então, vou publicar aí e eu vou tentar tirar essa sua dúvida, tá? E aí você me fala se melhorou aí o entendimento. Então, aula passada, eu deixei aqui bem na cara a diferença entre resumo e fichamento, tá? O resumo, ele destaca o elemento mais importante, assim como o fichamento. A apresentação concisa dos pontos relevantes no resumo. Já no fichamento é desenvolvimento dos pontos relevantes. E aqui está onde a gente trabalhou, né? A letra A, tá vendo aqui, ó? Ela falava sobre o absolutismo. Vocês lembram desse texto? Lembro. Falar de Nicolau Maquiavel? A letra A é um resumão, ó. Tá vendo que ele é mais que a letra B? Sim, tô lembrando agora. Que eu coloquei a letra A e era resumo. Lembro bem disso. Acho que, inclusive, a Laura também debateu bastante, né, Laura? Foi. Então, tá aqui, ó. Sim, professor, isso mesmo. A letra A é um exemplo fatídico de um resumo desse texto que a gente aplicou na aula, que é falando sobre o absolutismo, que é um sistema político que concentra o poder na mão de um só, de um soberano. Ele vai lá, cita Maquiavel e diz do livro dele que é um manual de como o político deve proceder, né? Para manter o poder em suas mãos. Letra A é fato com resumo. Tá vendo que ele é mais em tópicos? É só para você lembrar, você já conhece a essência do texto, você já conhece o recado do texto. Já ele é maior. Tá vendo que ele é um pouco mais extenso? Mais detalhado. Essa letra B, tá? Essa letra B. Então, qual a diferença básica de um resumo? Vou ler as outras assertivas para a gente não estender aqui. Mas qual que é essa diferença básica? Tá aqui, ó. A apresentação mais concisa dos pontos relevantes é no resumo. O que é a palavra concisa? É a apresentação mais enxuta, tá? Só para você lembrar. Por quê? Você conhece o assunto. Já no fichamento, não. Você não conhece o assunto. Então, anota aí para não esquecer, entender essa diferença, que isso vai facilitar demais na hora de você saber discernir. O que é o que é um fichamento? Tá? O fichamento ele é bem mais detalhado. Você vai, como está dizendo aqui, ó, desculpa, como está dizendo aqui, você vai desenvolver pontos relevantes.
não vai simplesmente apresentar esses pontos relevantes, entendeu? Que é como você faz no resumo. Aqui embaixo está um outro tópico também. Seleção e exposição das principais ideias. Já o fichamento, você vai produzir uma nova conclusão, ou seja, você vai estudar o caso e dar o seu entendimento das principais ideias. Você não vai simplesmente selecionar e expor, você vai produzir, você vai desenvolver. Assim como lá no Moodle, vou abrir o Moodle aqui para vocês agora, eu tomei até esse cuidado de sempre estar refrescando essa memória de vocês. No enunciado da atividade, eu coloco também esses argumentos para facilitar. Olha aqui, ó. Estão enxergando o Moodle aí? Sim. Nessa atividade do fichamento, eu dou um briefing para lembrar vocês, ó. Olá, pessoal. O fichamento, com certeza, é o melhor gênero textual para ser o primeiro passo de uma boa produção textual, principalmente no ambiente acadêmico. Quer saber por quê? Aí aqui eu dou exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Imagine que você tem alguns textos para ler e resumir, ou até mesmo resenhar. Imaginou? Essa não seria uma tarefa simples e fácil, visto que para escrever um bom texto, o primordial é a organização do processo de leitura e produção textual. É aí que entra o fichamento. Com ele, você poderá organizar melhor o que vai ser selecionado e, a partir de sua leitura, e o que será relevante para construir o seu resumo ou resenha crítica. O que isso está dizendo? Já estou orientando a vocês que, antes de fazer um resumo, você precisa fazer um fichamento. É recomendável. Por quê? O fichamento você vai abranger ideias maiores, você vai desenvolver um assunto que você não conhece ainda. Então, ele vai ser mais extenso. Consegue enxergar isso agora? Sim, eu entendi o que você falou. Percebam a cronologia. Primeiro faz um fichamento para você fazer um bom resumo, para você fazer uma boa resenha. Então, quando a gente vai trabalhar com texto, geralmente quando eu trabalho uma disciplina, um workshop de metodologia científica, ou faço um workshop específico de fichamento, geralmente eu gosto de dar um filme para a pessoa fazer um fichamento. O fichamento vai dar lá 5, 6, 10 páginas. Aí você faz um resumo desse filme para mim, aí você faz uma página. Por quê? Você já leu, você já assistiu o filme, você fez um fichamento dele, ou seja, trabalhou as questões, os pontos mais relevantes, mas ainda assim ficou muito inchado, porque você está compreendendo, você está trazendo as ideias principais e está ali descrevendo sobre ela, mesmo fazendo uma narrativa, ou fazendo ali um texto descritivo, que a gente aprendeu o que é, mas você está inchando, você trazendo várias ideias. Então, nesse caso desse texto que você pediu para a gente fazer, eu teria que pegar essas 5 técnicas do texto e falar sobre eles? Justamente. E desenvolver o que eu entendi no sentido. Aí você ia fazer algo mais enxuto, só em tópicos, ou falando frases mais objetivas, entendeu? Já o fichamento não, você ia fazer algo mais robusto. Você ia, como diz aqui na nossa figura, aqui, ó, você ia desenvolver pontos relevantes. Se fosse um resumo, você só ia apresentar pontos relevantes. Percebe? Então, eu posso, no mesmo texto, que você faça um fichamento e depois faça um resumo. Aí você vai ver, se o seu fichamento tiver desenvolvendo pontos relevantes e o teu resumo só estiver apresentando esses pontos relevantes, você está no caminho. Agora não. Se você faz um resumo da mesmo jeito que faz um fichamento, você está fugindo um pouquinho aí do que de fato é um fichamento. E aí foi o que a gente trabalhou na aula passada, que foi nesse slide aqui, ó.
apresentei o que é, apresentei qual que é a diferença, fizemos uma atividade prática, debatemos, a aula seguinte a gente já veio entender como fazer esse fichamento. Por isso que, em sequência, depois dessa aula que nós tivemos, eu pude pedir para vocês fazerem um fichamento. Então, percebam, em uma aula eu disse o que era, contextualizei, fizemos uma parte prática para entender e diferenciar de resumo. Na aula seguinte, eu dei uma aula inteira sobre como fazer esse fichamento. E na aula subsequente, eu pedi para que vocês fizessem ele em casa. Então, Entendi. a gente tem que entender essa cronologia e, de fato, né, fazer as atividades, que aí a gente consegue ter aí com mais facilidade a compreensão do conteúdo. E aí a nossa aula começou. Um fichamento é um método de estudo pessoal e não existem regras específicas, tá? Mas existem algumas técnicas. Aí trabalhamos os formatos, pode ser em ficha de papel, pode ser em caderno, pode ser em arquivo, né? Trabalhamos aí, dei um exemplo, tá? Desses formatos. Aí eu falei sobre escrever à mão, que facilita a memorização, enfim, foi o assunto da aula passada. Por que eu estou recapitulando isso? Só para a gente entender a cronologia. Então, primeiro disse o que era, tentei desvincular o contexto dele com resumo, depois aprendemos aqui como fazer esse fichamento e joguei vocês para fazer esse exercício. Então, o que eu recomendo agora, e vai ajudar ainda a gente a diferenciar resumo de fichamento. Pega essa atividade que eu passei para vocês e, de fato, faça ela. E vai mais adiante. Faz um fichamento, depois faz um resumo. Pega a aula passada, assiste ela de novo. E aí você vai exercitando isso. E aí melhora aí, tá? A você conseguir discernir, né? Fica mais fácil você conseguir discernir a diferença entre resumo e fichamento. No início, parece... Resumo é mais fácil para mim. Tá? Resumo, vamos? Resumo é mais fácil entender. Então, Até porque nós estamos trabalhando com um resumo na aula legal. português. Mas entenda o seguinte, que o mais recomendável é você fazer um fichamento para depois você fazer um resumo. Pois é, escutei você falando. Legal? Porque o fichamento você vai desenvolver raciocínio sobre a essência daquele texto. Desenvolveu o raciocínio, escreveu algo bem robusto, agora você vem e resume. Porque você já conheceu, já desenvolveu o raciocínio, agora você vem e faz um resumo. Uhum. E aí, conseguindo diferenciar fichamento de resumo. Fichamento é mais para você estudar, ele é mais denso. Né? Você desenvolve mais raciocínio, desenvolve mais a ideia. Tanto que, em geral, o fichamento é bem maior do que o resumo. Uhum. Ser mais claro. Consegui? Vou tentar fazer. Pode? Mas deu para pelo menos tirar um pouco mais desse nublado? Dúvida, sim, até para lembrar, mais ou menos. Eu acho que eu tinha meio que esquecido. Não, e é normal, tá? E eu acho que tem que falar mesmo, a gente recapitula, a gente fala de novo. É assim, cara, é super 10. E a intenção é essa, é exaurir o assunto o quanto mais, né? Quantas vezes mais forem precisos, tá? Uhum. Vai ficar a tarefa. Refaçam ou façam essa atividade que está lá no Moodle. Faz o fichamento do texto. Depois faz um resumo. Vai adiante. Pega uma revista completa, faz um fichamento dela, depois faz o resumo dela. Professor, agora eu quero ir para um filme. Legal, pô. Pega um filme que você nunca assistiu, assiste ele, que você não conheça, faz um fichamento daquele filme. O que ele fala, quais os principais aspectos, o que desenvolveu, o que você acha que ele quis dizer com aquela mensagem daquele filme. E aí depois você faz um resumo. Aí você vai ver, poxa, o resumo serve mais para eu lembrar. Por quê? Porque eu já fiz um fichamento, eu já estudei isso, eu exauri todas as ideias principais daquele filme. Agora, só um resumo me basta. Eu até dei um exemplo do professor, lembrei agora. O professor, quando ele faz um slide, ele faz mais por tópicos, em geral, só para lembrar a ideia e a estrutura do que ele planejou.
Porque ele fez fichamento. Eu, para dar uma aula, eu faço fichamento de todo o conteúdo, principalmente quando eu não tenho um conhecimento mais específico daquele conteúdo. Aí eu vou estudar, eu vou fazer um fichamento daquele conteúdo completo. Depois que eu entendi, eu compreendi, eu relembrei do assunto, eu vou lá e faço um resumo. Eu vou lá, coloco no meu slide só tópicos, porque eu vou lembrando. Eu já conheço, eu já lembrei do assunto, eu já estudei sobre ele, eu já me atualizei sobre ele, e aí um resumo me basta. Então a gente começa a entender essa diferença. Resumo, eu já conheço o assunto, ele é mais conciso, é mais objetivo, eu só vou lembrar das ideias do texto, ou do filme, ou daquele comercial, ou de qualquer objeto que seja. O fichamento não. Ele é mais denso, ele é mais demorado, ele desenvolve ideias. Tá joia? Uhum. Joia, professor. Gente, alguém mais? Mais alguma dúvida? Quer debater aqui com a gente? O Tranquilo? povo dormiram. Dormiu, né? Mas é isso. Então, tá gravado essa aula também. Amanhã eu já tenho condições de subir lá para o Moodle. Vocês têm condições de acessar de novo. E é estudar, é exercitando mesmo, tá? Teve dúvida? Manda para mim lá no Moodle. Eu consigo te responder por lá, tá? Chega na minha caixa de e-mail e a gente vai se falando. Anotem as dúvidas, tragam para a próxima aula, tá? Mas é fazer os exercícios, galera. E ficar mais atento aí no Moodle. É jóia? Ok. Aprendi a lição. Só agradecer a vocês, tá? Obrigado aí por mais uma noite Obrigada, professor. aí com vocês nessa turma aí de pedagogia, administração e contábeis. Obrigada, professor. Boa noite. A todos e a todas. Amém. Boa noite. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.